Fala, torcedor bicolor! Já prepara o coração porque o domingo promete emoção pura na Curuzu. O Papão vai a campo contra o Operário em um confronto que tem tudo para ser decisivo nessa reta da Série B. O jogo está marcado para as 4 da tarde, naquele clima quente que só a Curuzu consegue proporcionar. E olha, não dá para pensar em outro resultado que não seja a vitória. É ganhar ou ganhar. Primeiro, porque a gente precisa dos 3 pontos para continuar subindo na tabela. Segundo, porque deixar o Operário abrir vantagem pode complicar demais essa briga na parte de baixo, onde cada ponto é ouro. Mesmo não estando na zona do rebaixamento, o time paranaense está no bolo e, se der mole, escapa da confusão antes da gente. E como chega o Papão para essa batalha? A grande dúvida gira em torno do Vilela. Na coletiva pós-jogo contra a Chapecoense, o técnico Claudinei revelou que o volante sentiu uma lesão ainda no primeiro tempo, mas segurou no sacrifício até o intervalo para evitar queimar uma substituição tão cedo. Aquilo que a gente já sabe, o elenco do Paysandu não é largo, qualquer desfalque pesa. Segundo ele, a lesão parece ser na coxa, mas a verdade é que ninguém confirma nada oficialmente. O clube é fechado quanto a isso, guarda tudo a 7 chaves, e a gente acaba sabendo pelas brechas, quando alguém da imprensa descobre ou quando surge uma informação de bastidores. Até agora, o que se tem é que Vilela segue em tratamento e ainda não está garantido no jogo de domingo. Uma pena, porque ele é um dos poucos jogadores realmente confiáveis nesse meio-campo. Não é craque, não é o mais técnico, mas entrega demais. Joga a sério, se dedica, marca forte, e se tiver que tomar um cartão para evitar um gol adversário, ele toma sem pensar 2 vezes. Já declarou em entrevista que prefere parar a jogada e assumir o risco do amarelo do que ver o time sofrer. E a gente precisa de jogadores com essa mentalidade, ainda mais num jogo decisivo como esse. Caso Vilela não tenha condições, a tendência é que o Ramon Martínez entre na vaga. Até porque o Ronaldo Henrique está suspenso por acúmulo de cartões. O Martínez é aquele volante mais de contenção, de combate, que protege a zaga e dá sustentação no meio. Não tem o mesmo ritmo do Vilela, nem a mesma regularidade, mas pode segurar a bronca. O problema é que o meio-campo do Paysandu tem sido o grande calcanhar de Aquiles da equipe. Falta criatividade, falta ligação entre defesa e ataque, falta alguém que pense o jogo. E aí é que entra o outro nome que vem sendo muito pedido pela torcida, Ross. O mistério em torno do Ross já virou novela. O cara treina, aparece nos vídeos da Papão TV, já está há semanas participando das atividades, e nada de entrar em campo. Ninguém entende. E não estamos falando de um garoto da base que está sendo testado, não. Ross é jogador pronto, experiente, com rodagem. E nesse ataque que tem Diogo Oliveira e GZ, a presença de mais um nome forte lá na frente pode ser o diferencial. A verdade é que o time tem atacantes bons, mas depende demais da bola chegar redonda. E com o meio travado, isso não acontece. O Ross pode ser esse elo entre os setores. Tem físico para voltar, buscar a bola, armar jogadas, fazer lançamentos, abrir espaço. Não dá mais para segurar esse cara no banco. Se a questão era condicionamento, já foram 2, 3 semanas de treinos intensos. Ele precisa ir para jogo. Mesmo que seja por 45 ou 60 minutos. Tem que colocar ele em campo, dar ritmo, ver como se comporta. A gente não pode mais depender de improvisações. Marlon jogando de falso 9, Denner tentando armar sem conseguir. A gente já viu que não funciona. Chegou a hora de parar com os testes e colocar quem pode decidir. E é claro que esse misto de expectativa e cobrança só aumenta porque a torcida está cansada de esperar por reforços. Agora que finalmente o transfer ban foi resolvido, o torcedor quer ver nomes sendo anunciados. Chega de promessas. Já foram semanas de entrevistas dizendo que tem jogador apalavrado, que tem pré-contrato assinado, que falta só o outro time liberar. A realidade é que até agora nada foi oficializado. O elenco está pedindo socorro, especialmente no setor de meio-campo. E não é de hoje que a gente fala isso. O time carece de volantes com qualidade, de armadores que saibam construir, de jogadores que não apenas preencham espaço, mas que façam o jogo fluir.
O torcedor entende que há negociações em andamento, que existe todo um processo, mas o tempo está correndo. O campeonato não espera. Cada rodada é uma chance de se recuperar ou de afundar ainda mais. E o pior é que, mesmo com tantos problemas, o time ainda tem peças que estão se destacando. Olha o Diogo Oliveira, por exemplo. Chegou, se firmou e vem carregando o ataque nas costas. O mesmo vale pro Tyson, que entrou e mostrou serviço. E não dá para esquecer do goleiro Gabriel Mesquita, que tem garantido pontos importantes com defesas decisivas. O problema é que são lampejos individuais num time que ainda não tem um coletivo sólido. E é justamente por isso que a urgência por reforços é tão grande. Não adianta trazer nomes apenas para compor elenco. Precisamos de reforços que entrem em campo e mudem o jogo. Que assumam a responsabilidade. Que façam o que o Garcês, o Diogo e o Tyson fizeram, chegaram, jogaram e resolveram. E se der para trazer um centroavante com faro de gol, melhor ainda. Tem gente lembrando do Emerson Galego, que pertence ao Juventude e teve bom desempenho pelo Ipiranga de Erechim no início da temporada, com 8 gols em 12 partidas. É o tipo de reforço que, se encaixar, pode ser aquele diferencial na reta final. Lateral também é uma posição carente, apesar do Brian Edilson estar segurando a bronca. Se chegar mais um para aumentar a concorrência, ótimo. Mas o foco tem que ser o meio. É ali que o jogo começa. É dali que vem a força ofensiva. Sem um meio que funcione, não adianta ter 3 atacantes bons. A bola não chega. O time vira refém do chutão, da bola esticada, do improviso. E isso, em uma Série B tão equilibrada e pesada como essa, não basta. Por isso, a cobrança em cima da diretoria é justa. A torcida quer movimentação, quer ver os nomes anunciados, quer saber quem vai vestir a camisa e ajudar o time a escapar da parte de baixo da tabela. Agora, voltando ao jogo contra o Operário, a palavra de ordem é atitude. A torcida vai comparecer, vai apoiar, mas o time precisa responder dentro de campo. Não pode entrar sonolento, como já aconteceu em outras partidas. Tem que morder desde o início, pressionar, sufocar, mostrar que a Curuzu é território bicolor. Cada dividida tem que ser ganha. Cada segundo de bola rolando tem que ser aproveitado. Não dá mais para desperdiçar pontos em casa. E não dá para esperar o adversário gostar do jogo. Se deixar o Operário crescer, a gente sabe como isso termina. É o tipo de partida que define a moral do grupo pro restante da competição. Se vencer, o time ganha fôlego, confiança e até pode sonhar com voos maiores. Se perder, o baque é grande e a pressão só aumenta. Por isso, é o momento de entrar com força máxima. E se o Vilela não puder jogar, que quem entrar honre a camisa e dê conta do recado. Se o Royce tiver condições, que vá pro jogo e mostre que pode ser o cara para mudar o ataque. E, acima de tudo, que a diretoria finalmente entregue os reforços que foram prometidos. A torcida não aguenta mais esperar. A pressão em cima da diretoria do Paysandu não é só pela demora nas contratações, mas pela sensação de que o tempo está sendo desperdiçado. Já são semanas falando que o elenco precisa ser reforçado, que os jogadores estão chegando, que só falta assinar, só falta resolver isso ou aquilo, e nada de concreto acontece. Enquanto isso, a torcida assiste rodada após rodada o time penando dentro de campo, com um meio-campo que não cria, um ataque que depende da sorte e da genialidade de um ou dois jogadores, e uma defesa que, quando exposta, sofre. O sentimento é de que a diretoria ainda não entendeu o tamanho do buraco em que o clube pode cair se não agir com urgência. E não adianta mais conversa bonita em coletiva. Não adianta mais ficar prometendo que o reforço está chegando, que a torcida vai se surpreender, que é só uma questão de tempo. O que a torcida quer agora é ação. Quer nomes anunciados, quer jogadores vestindo a camisa, treinando e sendo relacionados para jogo. Porque o calendário é cruel, o campeonato não espera ninguém. Quem demora, quem vacila, paga caro. E o Papão, do jeito que tá, não pode se dar ao luxo de esperar reforços no fim da janela. Tem que ser agora, tem que ser já. Porque a próxima sequência de jogos não é nada fácil, e cada ponto perdido vai fazer falta lá na frente.
Agora imagina se o Vilela não joga, se o Ross continua de fora, se não chega ninguém pro meio. Como é que esse time vai se virar contra um Operário que também tá brigando para escapar e que vem com sangue nos olhos? É um cenário perigoso. O jogo de domingo não é só mais uma rodada, é uma final. E cada jogador tem que entrar com essa mentalidade. Não dá mais para ter medo de se expor, não dá mais para entrar devagar. A gente já viu isso acontecer antes. O time começa em ritmo lento, toma um gol bobo e depois corre atrás do prejuízo sem conseguir reverter. Já passou da hora de jogar com autoridade na Curuzu, de impor o mando de campo, de mostrar que quem manda aqui é o Papão. O que falta, muitas vezes, é essa consciência dentro de campo. Ter a noção de que o jogo se decide em detalhes, e que esses detalhes exigem intensidade, foco e comprometimento do primeiro ao último minuto. O torcedor faz a parte dele. Vai, canta, empurra, acredita. Mas o torcedor quer ver resposta. Quer ver um time que luta, que briga, que joga com garra. Que não se entrega. E se tiver que ganhar com gol chorado no fim, que seja. Mas que ganhe. Porque o que mais dói é ver um time apático, perdido, sem identidade. Isso a torcida não aceita mais. E nessa cobrança toda, é claro que o técnico também entra no radar. Claudinei tem méritos, tem experiência, mas precisa mostrar mais variação. Precisa ajustar esse meio-campo que não cria, precisa parar de insistir com algumas peças que não estão rendendo. O time não pode mais ser previsível. Quando você assiste o jogo, parece que todo mundo já sabe o que vai acontecer. Bola no zagueiro, lançamento longo, atacante brigando sozinho. E aí, quando o adversário fecha a casinha, o Papão se perde. Falta repertório, falta jogada ensaiada, falta triangulação. E isso não depende só de contratação. Depende de trabalho no dia a dia, de treino bem feito, de leitura tática. Então fica o recado, é hora de acordar. De parar com desculpa, com promessa, com conversa. É hora de agir. Dentro e fora de campo. Com bola rolando e com caneta na mão. Porque a Série B é uma maratona, mas tem hora que vira corrida de 100 metros. E agora é essa hora. Quem tiver mais fôlego, mais vontade e mais competência, vai sobreviver. Quem continuar esperando, vai ficar para trás. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Paysandu surpreendeu seus torcedores e o mercado esportivo com um rumor que já está gerando burburinho nos bastidores do futebol brasileiro. Segundo informações que circulam entre jornalistas especializados e insiders do clube, o meio-campista Lucas Lima estaria prestes a se tornar o mais novo reforço de luxo do Papão da Curuzu, provocando expectativas gigantescas em torno do time. A possível chegada de Lucas Lima, conhecido por sua visão de jogo refinada, passes precisos e capacidade de organizar o meio-campo, seria uma virada de chave para a equipe, que busca consolidar seu projeto de recuperação e ascensão nas competições nacionais. Torcedores já se mobilizam nas redes sociais, imaginando como a presença do jogador pode mudar o ritmo ofensivo do time, elevando o padrão técnico e possibilitando jogadas mais criativas. Especialistas afirmam que a contratação de um atleta com histórico de destaque em clubes de ponta pode não apenas fortalecer a equipe dentro de campo, mas também aumentar a visibilidade do Paysandu no cenário nacional. Rumores indicam que negociações avançadas estão acontecendo nos bastidores, e a expectativa é que o anúncio oficial possa ocorrer a qualquer momento, deixando todos atentos às movimentações do clube e ansiosos por confirmações concretas. O nome de Lucas Lima sempre esteve ligado a grandes clubes e momentos decisivos, e sua possível ida ao Paysandu tem gerado debates intensos entre torcedores, comentaristas e profissionais do futebol. A experiência do jogador em times de elite pode trazer maturidade e inteligência tática ao Papão, aspectos que vinham sendo cobrados pelos fãs há algum tempo. Nos corredores da Curuzu, fala-se que a diretoria tem se esforçado para viabilizar a contratação, ciente de que um reforço desta magnitude pode impactar positivamente a performance do elenco e a moral do grupo.
A movimentação também levanta especulações sobre o planejamento do clube para a temporada, sinalizando que a direção estaria disposta a investir alto para montar uma equipe competitiva e capaz de disputar títulos. Além disso, os rumores sobre Lucas Lima se somam à expectativa de que outros nomes estratégicos possam ser incorporados, formando um conjunto capaz de transformar o estilo de jogo e imprimir maior qualidade técnica. A torcida, por sua vez, observa cada passo da negociação com atenção, comentando cada notícia e vazamento nos fóruns e redes sociais, criando uma atmosfera de suspense e ansiedade. Alguns especialistas apontam que a chegada do meio-campista pode até inspirar jovens talentos dentro do clube, que passariam a ter referências de alto nível em treinos e jogos. Dentro do campo, a presença de Lucas Lima seria um divisor de águas, principalmente na construção ofensiva e na organização do meio-campo, áreas que frequentemente precisaram de maior criatividade e cadência no Paysandu. Jogadores mais experientes já manifestaram entusiasmo com a possibilidade de contar com alguém que alia técnica, inteligência e liderança em momentos decisivos, e o impacto psicológico de uma contratação dessa magnitude não pode ser subestimado. Rumores sugerem que o treinador está estudando como melhor incorporar o atleta à equipe, pensando em sistemas táticos que aproveitem ao máximo suas características e que possam transformar o time em uma força dominante dentro das quatro linhas. Além disso, fontes não oficiais indicam que a chegada de Lucas Lima pode atrair a atenção da mídia nacional e aumentar a pressão sobre adversários, criando um ambiente favorável para o crescimento do clube em diversas frentes. Entre os torcedores, o clima é de esperança e ansiedade, com comentários sobre possíveis combinações de jogadas e o impacto que o jogador poderia ter em clássicos e partidas decisivas. A especulação também se mistura a comparações com passagens anteriores de Lucas Lima em outros clubes, gerando discussões sobre o quanto ele pode contribuir e se adaptar ao estilo do Paysandu, e tudo isso alimenta um rumor que cresce dia após dia, movimentando tanto as redes quanto os bastidores da Curuzu. No mercado, a notícia da chegada de Lucas Lima ao Paysandu tem mexido com a perspectiva de outros clubes e com agentes de jogadores, que avaliam possíveis impactos na competitividade da equipe e nas próximas janelas de transferências. A movimentação do Papão é vista como estratégica, e muitos acreditam que a contratação poderia atrair outros nomes de peso, consolidando uma política de reforços que prioriza experiência e qualidade técnica. Entre os jornalistas especializados, surgem especulações sobre negociações paralelas e possíveis ajustes no elenco para acomodar o novo reforço, o que reforça a ideia de que o clube está preparado para investir pesado em sua ambição de crescimento. Além disso, a pressão por resultados imediatos aumenta, e os torcedores esperam que a presença de Lucas Lima se traduza em vitórias e bom desempenho nas competições regionais e nacionais. A movimentação também acende discussões sobre salários, contratos e planejamento de longo prazo, levantando debate sobre sustentabilidade financeira e o impacto de reforços de alto nível no orçamento do clube. Enquanto isso, os rumores continuam a se espalhar, alimentando a expectativa de uma confirmação oficial que ainda não ocorreu, mas que já movimenta intensamente o ambiente esportivo em Belém e além. Finalmente, a possível contratação de Lucas Lima pelo Paysandu acende um burburinho que vai além do futebol, atingindo torcedores, imprensa e até comentaristas de outros estados. As redes sociais fervem com discussões sobre como o jogador pode transformar a equipe, e teorias sobre táticas e combinações de jogo se espalham rapidamente, gerando um clima de ansiedade coletiva. Analistas esportivos apontam que um reforço desta magnitude pode não apenas melhorar a qualidade do elenco, mas também servir como um símbolo de ambição e renovação, mostrando que o clube está disposto a lutar por posições de destaque. Há quem diga que a chegada de Lucas Lima pode inspirar jovens atletas da base, oferecendo referências técnicas e motivacionais, enquanto outros especulam sobre impactos psicológicos nos adversários, que teriam que se adaptar a um time mais qualificado e estratégico. No mais, a confirmação oficial ainda é aguardada, mas o rumor já cumpre seu papel: movimentar a opinião pública, fortalecer a torcida e criar expectativa sobre o futuro do Papão da Curuzu, tornando o ambiente esportivo em Belém ainda mais eletrizante, ansioso e cheio de especulações sobre o que está por vir e sobre o impacto que um jogador de alto nível pode ter em uma equipe com ambições renovadas e sonhos de crescimento expressivo no cenário nacional do futebol. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News.
Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!